Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é meu nome, tá? Sobrenome. Não é nenhum cargo da igreja, cargo eclesiástico, nada disso. Eu queria falar sobre o evangelho, que muitas vezes as pessoas confundem o evangelho com o ser cristão, com a cristandade. Muitas vezes acham que para ser salvo você precisa se afiliar a alguma igreja, no caso denominação, porque igreja só existe uma, é somente uma igreja, é o corpo de Cristo, é a noiva. Ou seja, todos aqueles que são realmente cristãos, são realmente creem que Cristo é o seu Salvador, sem se apoiar em nada, sem apoio nenhum. É por querer eu faço isso. Não, não se apoia em nada. É apenas por graça, favor imerecido, mediante a fé. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, esse pertence à igreja, automaticamente. E como está escrito em Atos, acho que Atos 2, acho que é 2, eu acho que foi o último versículo de Atos 2, que fala que o Senhor ia introduzindo à igreja os que haviam de salvar. Ou seja, quem introduzia? O próprio Senhor, o Deus, Senhor, Jesus é o nosso Senhor. Ele mesmo introduz à igreja aqueles que vão se salvar. Então, não é membro de ser. Você é membro. Porque imagina você no primeiro século, quando começou a igreja, você perguntar: você é de qual igreja? Não tem cabimento. Você chegava para Paulo e falava: Paulo, qual igreja você é? E você, Pedro, de qual igreja? E você, Tiago? Entendeu? Não tem lógica, porque é divisão. E, pelo contrário, a palavra de Deus fala para a gente se apartar das divisões, para a gente não fazer isso, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura está Cristo dividido. Observa, quando a gente começa a falar que eu sou do. Não, mas eu sirvo a Deus em tal lugar, tal. Você está usando um outro nome além do Jesus. Você está carregando um nome a mais. Não quer dizer que uma pessoa que esteja em denominação não vai ser salva. Se ela crê em Cristo Jesus como seu Salvador, vai ser salva sim. Mas ela está andando de uma maneira errada. Está andando de uma maneira que já naquela época os apóstolos vinham ensinando a gente a se afastar, a se manter distante dessas divisões. Observa, se você carrega um outro nome além de Jesus Cristo, não está certo, porque não é assim que é ensinado nas escrituras. Entenda que a gente deve andar somente para Cristo e não, observa, uma pessoa que está em uma denominação, ela é batizada na denominação e daqui a pouco ela vai em outra, ela não, muitas vezes ela tem que ser batizada de novo, isso não tem lógica. O batismo é um só. É, Você batiza, não importa se você batizou em denominação, na igreja católica não interessa, é batismo. Você foi batizado ao nome de quem? Você foi batizado em nome de Cristo? Então é um batismo cristão. Não importa que é muito, não, tem que ser batizado. Esquece que os outros falam. O batismo é um só, é batizado no nome de Jesus. Se você é batizado no nome de Jesus, você é cristão, seja na igreja católica, seja na presbiteriana. Não, mas a presbiteriana batiza por aspersão. Se você estiver no deserto do Saara e você tiver uma garrafinha d'água, como é que você vai ser batizado? Não fala aqui como é que foram batizados, acho que é 3.000 pessoas que Pedro batizou naquele dia de Pentecoste. Mas 3.000 pessoas, todos por imersão, meio difícil, hein? Eu acredito que possa ter sido por aspersão, até porque naquela cidade onde eles estavam, dentro de um prédio, até dá para perceber que eles não estavam ao ar livre, não tinha lugar, não, um lugar riquíssimo em água assim, não. Tinha os lugares onde tinha os rios, mas eles não estavam. E
até porque eles estavam num lugar, eh, sabe, é meio difícil, assim, pode ser ter sido por imersão, não duvido, mas eu acho mais provável ter sido por aspersão, porquanto muitas pessoas foram batizadas. E em todo tempo as pessoas acham que o batismo é uma forma de que você se introduzir ao cristianismo, sim, é realmente, mas acham que é o que dá comunhão para a pessoa. Observa, quando o eunuco vai ser batizado, acho que é Tiago que vai batizar ele, ou Felipe, não lembro. Ele pergunta: tem água? O que me impede de ser batizado? Olha só, não tem nada que impeça a pessoa de ser batizada. Ah, mas não é casado. Ah, mas mora junto. Não impede de ser batizado. Não impede. Agora, a comunhão, a pessoa está amigada com a outra, não está casada, realmente ela não vai poder ter comunhão à mesa do Senhor. Mas ela pode ser batizada, é salva. Porque se ela crê em Jesus Cristo, ela é salva, mesmo ela estando errada. Ela vai estar errada, vai ter que providenciar um casamento para poder sair do erro, mas ela está salva. Porque, observa, olha só, você tem que se batizar, mas Cristo volta hoje. Ah, meu Senhor, eu estou indo me batizar. Não, o problema é seu, você não se casou porque não quis. Observa, isso é absurdo. A vontade de Deus aqui é salvar. Quando você fala que uma pessoa, para poder se batizar, tem que casar, é absurdo. Você está colocando uma sentença na cabeça daquela pessoa pelo tempo que ela está esperando a data do casamento, um dinheiro. Entendeu? Aqui no Brasil tem toda uma burocracia para casar. Não é assim, chegou, casou, eu quero casar, vou ir lá no cartório hoje e vou casar. Não é assim. Então, do mesmo jeito, a conversão também não é assim. Eu vou pegar e vou me batizar para me converter. Não. A conversão é a partir do momento que você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus lhe é selado, lhe é dado para nunca mais sair de você, porque é para sempre. A conversão uma vez só e para sempre. A partir desse momento que você se converte a Cristo, você está salvo. Agora, o que você deve fazer? Deve se batizar. Se você não é casado, se você está em pecado imoral, está fazendo essas coisas, você deve ajeitar o seu caminho. Mas isso é entre o Senhor vai começar a tratar com você, o Senhor vai te levar para os caminhos certos, porque Ele te deu o Espírito Santo dele, e Ele vai te mostrar o que Ele quer de você. Muitas vezes a gente não entende que a gente deve ter comunhão com nossos irmãos. E sim, a gente deve ter comunhão com nossos irmãos, devemos congregar, estar juntos, ceiar, o partir do pão, que é sempre feito no primeiro dia da semana, mas não é o estar junto na igreja, o estar que vai nos garantir a salvação, que vai garantir que a gente não perde, entendeu? Quando a gente crê em Cristo Jesus, a gente recebe a salvação do alto, de cima, a gente recebe o novo nascimento que vem de cima, e a partir desse momento, quem garante que a gente não vai perder mais é o próprio Senhor. O Senhor Jesus, ele fala que nenhum de todos que vão a ele irão se perder. Ele fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Ou seja, quem guarda é ele. Ele mesmo salva e ele mesmo guarda. Observa, você crê em que Jesus, você tem a salvação, é garantida, não tem mais como perder. Ponto final. Esses homens que dizem que pode se perder, eles vêm fazendo o serviço de Satanás, que é amedrontar a cristandade, que é botar um medo nela, que não deixar ela desfrutar de uma rica salvação para com Cristo Jesus. Não ter a paz. E Satanás, que é o tempo todo tirar a paz do cristão, porque uma vez que ele creu, ele não perde a salvação. Tem aquelas pessoas que só professam crer e fazem um serviço muito bonito, fingindo crer, porque falam que creem, vão nas igrejas todos, nos cultos todos os dias, fazem, dão esmola,
fazem tanta coisa bonita, nossa, aquela pessoa, um cristão fervoroso, tal, mas muitas vezes é só um fingimento, porque na verdade ela está confiando no seu braço, no seu corpo. A obra que ela está fazendo toda não é para Cristo, é para ela. É para ela garantir que ela vai ter salvação, é para ela garantir que ela vai ter, que ela não vai perder, entendeu? Observa, a pessoa não faz para Cristo, ela faz para si mesma. Quando ela faz uma obra que só exalta ela, porque não, faz a obra de Deus, eu estou fazendo essa obra para Deus, o tempo todo ela usa essa obra para Deus. Mas você chega e pergunta: você tem cidade de salvação? Ah, se eu for firme e fiel até o fim, eu herdarei a coroa da vida eterna. Não, sendo firme e fiel, é. Então você pode perder, posso perder, porque se eu fizer isso, então não é mais graça. É a obra que essa pessoa faz, que ela diz ser para Cristo, diz ser com amor, mas é mentira, porque ela faz essa obra toda com o intuito de receber salvação no final, fazendo barganha com Deus. Senhor, eu te sirvo, tu me salva. Isso é absurdo, Deus não faz barganha com ninguém. E muitas vezes as pessoas entendem dessa maneira, por terem visto anos e anos após anos, cristãos professos fazendo esse tipo de serviço, que eu sirvo a Deus, Deus me salva. Mas não, é o contrário. Deus nos salva, aí nós servimos a Ele, porque nós somos gratos a Ele pelo que Ele já fez por nós, pelo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Esse é o momento certo que a gente reconhece, abaixa a cabeça e fala: Senhor, muito obrigado, eu era pecador e Tu me salvaste, Tu pagou pelos meus pecados. Agora não há mais um pecado em mim. Não que eu tenha feito alguma coisa, Senhor, mas por la Tua misericórdia. Aceita a misericórdia de Deus, é ela que te livra de todos os pecados, é ela que te conduz à salvação. Quando você fala que você pode perder a salvação, simplesmente você está vivendo uma vida de obras, uma salvação falsa, uma salvação mediante as obras. Não, é por graça, mas se eu fizer isso, aquilo, eu posso perder. Então não é salvação por graça. Graça é favor imerecido. É quando você não merece, mas você já ganhou, independente do que você cometer de errado, você não perde. De certo que você nunca vai querer andar no erro, mas você vai querer andar no lugar certo, vai ter que querer andar no lugar santo, que é Cristo. Você vai querer andar na santidade, a santidade que vem daquele que é santo, o único homem que veio santo, morreu santo, ele sempre é santo e ressuscitou mais santo do que nunca. É Cristo Jesus que morreu na cruz por nós, derramou seu sangue. Entende o tamanho desse amor? Se você fala que você precisa fazer alguma coisa depois de saber que o Filho de Deus veio e morreu por você, você está dizendo que ele não fez um trabalho completo, não foi tipo, foi uma coisa que ele deixou rebarpas para a gente fazer e não deixou, foi completo. Ele deu brado, está consumado, ou seja, está pronto, acabou. O cristão, a partir do momento que ele crê em Cristo Jesus como seu Salvador, ele tem a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna é Cristo. Ele tem Cristo. Ele tem a vida eterna. Ele tem a vida eterna. Ele tem Cristo. Isso é muito bom quando a gente entende que a gente não faz nada. Nada. Tudo vem de Deus. Observa. Pela graças sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pelo favor imerecido somos salvos. Certo? Graça é favor imerecido. Por meio da fé. Tenho que ter fé? Tenho que ter fé. Mas a fé vem de mim? Não. É dom de Deus. Então, se eu creio em Jesus Cristo, é porque Deus me capacitou. Isso concorda com João 6, que todos que irão a Cristo, só vai a Cristo,
quem foi ensinado pelo Pai. Não que alguém tenha visto o Pai, mas serão todos ensinados pelo Pai. E a maior confirmação ainda que a gente tem é em João 10, que fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. A certeza que a gente não perde a salvação. Ou seja, quando alguém fala que pode perder a salvação, está falando que Cristo Jesus é mentiroso, porque ele falou que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele. Então, eu estou fazendo o meu Senhor mentiroso. Nunca, ninguém, jamais pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Compreende isso? Quando a gente entende o que Deus fez por nós, é muito grandioso. A gente só tem que agradecer. E realmente uma pessoa que é nascida de novo, ela vai querer viver no caminho do Senhor. E agora a gente tem que entender que automaticamente a gente deve passar a orar a Deus, agradecendo a Ele, pedindo a Ele para nos ensinar a orar, porque a gente ora muito a nosso prazer, a gente ora sem entendimento, mas a gente tem o Espírito Santo que intercede dentro de nós com gemidos inexprimíveis, mas que o Pai sabe qual é o intuito do Espírito Santo. Muitas vezes a gente não entende e a gente deve começar a orar, deve começar a ler mais a Bíblia, e o Senhor, aos poucos, vai nos indicando como Ele quer que nós servimos a Ele, venhamos a servir a Ele. Mas entenda, não vá servir a Deus em denominações. Vai só te fazer mal, vai só te prejudicar. Nem que no começo você comece só dentro da sua casa, lendo a palavra, sozinho, com a sua família. Mas aos poucos, Deus vai te indicar como é que você deve, o que você deve fazer. Eu congrego somente ao nome do Senhor, assim como os apóstolos frequentavam antigamente. Eu não vou ficar dando nome de lugar, nada disso. Se alguém que se interessar, outra coisa. Se quiser saber onde é, outra. Mas saiba que se você crê em Jesus, você está salvo. Não perde mais a salvação. E a obra de você querer ir servir a Deus, você agora querer ser um discípulo de Deus, querer fazer a vontade de Deus, é entre você e Deus. Deus vai colocar no seu coração, Deus vai te dar a vontade de servir a Ele. Porque Deus te salvou, e isso que é glorioso, você quer servir a Ele porque Ele te salvou. Você é grato a Ele em todo momento. Você não vai servir a Ele para se salvar e para garantir sua salvação. Não, isso é mentira. Eu cresci ouvindo isso, que a gente ia para a igreja para garantir a nossa salvação. Sabe, isso é nojento. Me dá ranço, me dá ânsia de vômito em ouvir uma coisa dessa. Eu fui criado em um lar onde a gente servia a Deus em uma denominação e aquilo ali me fazia mal, porque todo tempo, no começo, quando eu era jovem, eu, vamos dizer assim, pecados morais, pecados, certos pecados não se habitavam em mim. E eu me achava mais do que os outros, o adolescente, me achava o Superman do Evangelho. Eu olhava os outros indo para as outras denominações, eu olhava, coitado, não servia homem, pastores. E quando eu fui conhecer, na verdade, o Senhor me abriu meus olhos e eu vejo, eu era pior do que qualquer um deles, porque eu acreditava em Deus, mas mais ainda na minha força, no que eu podia sustentar. Ou seja, eu servia a meu ventre, eu servia o meu querer. E a partir do momento que a gente, não, eu sirvo a Deus em tal lugar, não é de Deus. Serve a Deus, quer servir a Deus, serve em Jesus. Jesus, esse é o único nome que é dado debaixo dos céus, em cima dos céus. Não existe outro homem que qualquer homem possa adorar a Deus. Eu adoro a Deus em tal denominação, em tal lugar. Está errado. Tem que ser a adoração, tem que ser em Cristo. A adoração é em espírito, em verdade. Entenda, você
crê em Cristo Jesus, você é membro do corpo de Cristo, você é membro da igreja, você já está introduzido na igreja, você é membro, entenda. A igreja é noiva de Cristo, é um corpo, e um corpo não pode ter, tem vários membros, entenda isso. Deus é muito bom, Ele faz tudo perfeito, não tem do que você ter medo mais, não tema mais nada. A igreja é todos os salvos por Cristo, é um conjunto de todos os salvos. Já tem os que já dormem no Senhor, que estão mortos, mas automaticamente entendam o seguinte: estão dormindo no Senhor, mas não é dormindo é um modo de falar, mas estão com o Senhor, vivos, vivos, na glória, aguardando a ressurreição dentre os mortos, não é a ressurreição dos mortos, não, é dentre os mortos, para receber um corpo incorruptível, mas já desfrutando da beleza, da graça total do Senhor nos céus. Entenda, nós também que estamos vivos, já estamos desfrutando todas essas coisas nas regiões celestiais. A única coisa que nos impede é esse corpo aqui e a nossa vida aqui nessa terra por enquanto. Mas nós já nos consideramos mortos, mortos para esse mundo e vivos para Cristo. Entende isso? Porque se Cristo morreu por mim, a minha vida pertence a Ele. Não faço as coisas para poder ganhar salvação, nem para poder ter, nem para me manter, mas por gratidão àquele que se entregou por mim. Eu sou grato ao meu Deus, eu sou grato ao meu Jesus. Entende isso? Não tem como. Se alguém falar, a pessoa pode perder, sim, não dê ouvido. Não dê ouvido. Porque ela está fazendo um serviço de Satanás. Ela quer, é isso mesmo, que você não tenha certeza da sua salvação. Entendeu? Eu espero a gente ver um pouquinho do início da conversa, do rumo, né? Eu vim falando sobre, mas acabou que saiu numa linha boa, porque o importante é entender cristianismo, cristianismo e, e o cristão é outra coisa. A cristandade e o cristianismo, aliás, é outra coisa, são coisas diferentes. O cristão é realmente o que crê em Cristo Jesus, sendo que a gente não sabe quem é cristão e quem não é. Muitos dizem, a gente pode ter uma noção. Se uma pessoa pega e professa que ela salva pelas obras que ela pratica, que ela pode perder a salvação, geralmente eu consigo enxergar, eu não vou ter outro jeito de enxergar ela, a não ser como alguém que não tá imputando alguma coisa a mais. Então, fica meio difícil considerar meio como irmão. E muitas vezes a gente já entende algumas pessoas que dizem, não, mas a gente pode perder a salvação, assim, e a gente tenta conversar, explicar, mas não tem o que fazer, porque quem convence a pessoa realmente é o Espírito Santo de Deus, de que ela tem a salvação, de que ela não pode perder, mas a gente pode muito bem orar, entregar na mão de Deus, que o Senhor possa, sabe, resplandecer a luz no coração tenebroso dessas pessoas, porque esses corações ainda estão em trevas, e um coração em treva não vai conseguir entender a graça do Senhor, a salvação por fé no Filho de Deus. E espero que seja proveitoso essa conversa que a gente está tendo aqui sobre o Evangelho. Entenda, se você crê em Cristo Jesus, você é membro da igreja, você tem a vida eterna, não perde mais. Você é da igreja, você agora só passe a orar, a buscar a Deus em casa, lê, procura e pergunta ao Senhor o que Ele quer que você faça.
e você vai entender que em breve eu espero que você esteja congregando também somente ao nome do Senhor Jesus. Amém.